O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. então vamos refletir um pouco a respeito da liturgia de hoje, que trata sobre a festa de todos os santos, a solenidade de todos os santos. Eu quero chamar a atenção de duas dimensões, de dois aspectos próprios dessa solenidade. O primeiro é o aspecto da intercessão, e o segundo é o aspecto do exemplo que estes homens e mulheres de Deus, ou por que não dizer, estes nossos amigos e amigas do céu, nos dão. Primeiro ponto, então, a intercessão. É interessante perceber que nós estamos todos ligados por graça de Deus e também por este ato, que é o ato de interceder uns pelos outros. Há poucos dias atrás celebramos o dia dos fiéis defuntos, dia de finados, aonde nós recordamos dos nossos irmãos e irmãs que estão sendo purificados, que estão no purgatório, e recordamos também que nós estamos unidos a eles também por meio da intercessão. A nossa intercessão abrevia o tempo da purificação deles. Então vai diminuir o tempo deles ali na purificação, no purgatório, e depois eles vão para o céu. Portanto, é um ato de amor, é um ato de caridade, é uma obra de misericórdia que nós realizamos para com eles. É uma missão, um dever nosso de cristãos. E quando eles chegam no céu, o que é que eles vão fazer? Eles vão retribuir a intercessão. Todos aqueles que estão no céu, todos os santos e santas, eles intercedem também por nós, realizam esta obra de misericórdia. E a sua intercessão nos ajuda nas nossas lutas aqui. Portanto, temos a igreja padecente, aqueles que estão no purgatório, que nós rezamos por eles. Temos a igreja triunfante, ou seja, aqueles que já triunfaram de suas lutas e estão na glória de Deus. E somos a igreja militante, ou seja, a igreja que está lutando para fazer a vontade de Deus, que está lutando para chegar também um dia a este triunfo, a esta glória de Deus, a igreja triunfante no reino de Deus, no reino dos céus. Então, é interessante perceber que o que nos une, aliás, um dos pontos que nos une é a intercessão. Não estamos sozinhos nesta luta. Nós nos ajudamos uns aos outros, mas nós também contamos com a ajuda dos santos e santas, destes grandes homens e mulheres de Deus. E é importante nós notarmos
que no céu não estão apenas os santos e santas canonizados pela igreja, estão muitos santos e santas anônimos, que não eram tão conhecidos por todos, ou que a sua santidade era mais discreta. A canonização é apenas uma confirmação de que aquelas pessoas canonizadas, elas estão no céu. Mas não quer dizer que os outros que viveram, que buscaram a santidade, que buscaram a vontade de Deus, não estão também. Os santos canonizados, então, eles são confirmados. Opa, eu tenho certeza que eles estão. A igreja afirma com certeza que eles estão no céu. Por quê? Porque estuda a sua vida, porque estuda os seus ensinamentos por palavras, por escritos, com testemunhos de todos aqueles que foram próximos destes santos. E por fim, ainda existe a exigência do milagre, algo que, por exemplo, que a ciência não pode comprovar. Por quê? Porque se eu rezo pedindo a graça a Deus por meio de um santo, e eu recebo, por exemplo, um milagre, algo que a ciência não pode explicar, isso confirma para nós que este santo ou esta santa está no céu diante de Deus, e portanto tem essa amizade estreita com Deus, e pede, e Deus escuta. Então, por isso a ideia do processo de canonização, esses são confirmados, mas existem tantos outros. É por isso que a primeira leitura, livro de Apocalipse, fala dos 144 mil, que é um número simbólico, né? Imagina se já tivesse os 144 mil no céu, a gente estava lascado, não tinha mais espaço para a gente. Não, é um simbolismo. O 12 significa, tem como sinal, um dos significados do 12 na Sagrada Escritura, é a completude. Por isso 12 tribos de Israel, por isso os 12 apóstolos, e quando Judas traz Jesus e depois morre, outro apóstolo entra, é chamado, uma outra pessoa é chamada a fazer parte do grupo dos apóstolos, do colégio apostólico, para formar os 12. Então, esses 144 mil significa 12 vezes 12 vezes 1000. Para dizer, todos os santos e santas de Deus, todos nós chamados a ser santos. Então, nós contamos com a intercessão, nós contamos com a amizade deles. Muitos de nós temos santos de devoção, não é isso? E é interessante perceber que muitos desses santos, como dizem por aí, eles trombam com a gente ao longo da vida. Não é nem a gente que escolhe, foram eles que nos escolheram. Às vezes no momento de dificuldade, você nunca tinha ouvido falar daquele santo, chega alguém de repente com a oração, ou escuta uma frase de um santo ou de uma santa, chama a atenção, e ele vai aparecer, ou ela vai aparecer ao longo de sua vida. Então nós temos essa oportunidade de ter uma amizade mais estreita com eles. Contar então com a intercessão. Por isso que Santa Teresinha, por exemplo, disse: eu passarei o meu céu fazendo o bem. Como quem diz, eu vou interceder por todos. Então nós contamos com essa intercessão. E o segundo ponto é o exemplo. É o exemplo. Os santos nos recordam de uma grande verdade da Sagrada Escritura, que está principalmente no Novo Testamento. Nós todos temos como vocação primeira, antes de ser padre, de sermos casados, de sermos religiosos, missionários, celibatários, o que quer que seja, nossa primeira vocação é a santidade. Sede santo, como vosso Pai que está no céu é santo. É a primeira vocação de todos nós. Mas aí você olha então e pensa, mas como é que eu vou ser santo? Que eu vejo a história do santo, São José, por exemplo, Deus falava com ele por meio de sonhos, tem santo que flutuava, tem santo que aparecia, bilocava, estava em 2 lugares ao mesmo tempo, eu não consigo fazer nada disso. Mas a santidade não está nesses grandes acontecimentos. A santidade está
na fidelidade do dia a dia, o nosso coração voltado para Deus, na simplicidade do dia a dia. O Papa Francisco fala da santidade ao pé da porta, do dia a dia. Ele diz ainda nós precisamos ser aquela classe média da santidade, não aqueles que fazem grandes milagres, mas aqueles que são fiéis no pouco. Levar os seus filhos na escola, estar com a esposa, com o esposo, cuidar dos filhos, no trabalho, nas pequenas coisas do dia a dia, fazer aquilo com o coração cheio de amor, voltado para Deus, por mais que seja difícil, por mais que seja chato o trabalho, mas fazer com amor. Esse é o caminho da santidade. Senhor, eu ofereço isso aqui para Ti. Todas as situações do dia a dia, os momentos de lazer, é o normal do dia a dia. Você não precisa ficar com carinha de santo o tempo todo, ou ser chato para ser santo. Ao contrário, Papa Francisco vive falando da alegria. A alegria de quem faz a experiência com Deus, de quem é próximo de Deus. A santidade expressa a alegria. Então é na simplicidade. Um dia chegaram para São Luís Gonzaga, um santo que morreu jovem. Chegaram para ele estava jogando bola, e perguntaram para ele: ô Luís, porque ainda ninguém chamava de São Luís, né? Ô Luís, se você fosse morrer agora, soubesse que você ia morrer agora, o que você ia fazer? Se fosse uma pergunta para nós, talvez nós disséssemos assim: eu vou correr para a primeira missa que aparecer, eu vou para a capela, ou eu vou correr atrás de um padre que eu preciso me confessar. São Luís respondeu assim: eu continuaria jogando bola. O que isso significa? Significa que não é uma ou outra coisa, uma ou outra atitude que nos prepara para o encontro com Deus, mas é o dia a dia, bem vivido. O momento que você está diante da TV com sua família, entende? Seu almoço. Então, nós precisamos rever tudo isso em nossa vida. A santidade é ter atitudes. As bem-aventuranças nos lembram bem, que seja por meio das atitudes, bem-aventurados aqueles que buscam a paz, aqueles que têm sede de justiça, ou eu vou ser fiel a Deus nessas atitudes, ou nos momentos de dificuldade. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que estão aflitos, mas que continuam sendo fiéis a Deus. Em tudo isso, resplandece em nós a face de Cristo. Todo santo, com as suas características, faz aparecer, demonstra a face de Cristo, a presença de Deus para as outras pessoas. Esse é o caminho da santidade. Esse é o convite de Deus para nós. Então, não nas grandes coisas, mas a fidelidade nas pequenas coisas, todos os dias, em todos os momentos, bons e difíceis. Esse é o convite que Deus tem para nós, essa é a nossa vocação. E termino esta homilia com uma frase de São Paulo, que está na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não importa o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Se eu não fui bem até aqui, o que importa é eu olhar para frente e dizer: a partir de hoje vou fazer diferente. Se estou vindo, se estou conseguindo, cambaleando, caindo, me levantando, mas lutando, mas um pouco mais adiantado no processo, o importa é olhar para frente. O que importa é seguir, prosseguir sempre com o coração decidido a buscar a santidade, a fazer a vontade de Deus. Que os nossos amigos e amigas do céu nos ajudem a chegar ao nosso objetivo, que é estar junto com eles diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.